Glórias a Deus. Aleluia. Queridos, tenho uma palavra para ministrar com vocês. Fala assim, isso é óbvio, você está aqui, né? Amém. Quantos estão felizes aí? Amém. Vocês estão aqui, queridos, porque estão aqui para serem edificados pelo Espírito Santo. Creio que vocês foram guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que em vocês habita. É esse Espírito que tem convidado e convocado a nossa vida a estarmos em comunhão. Nada é pela nossa força. Nem estar aqui nós estamos pela nossa força. Às vezes nós descansamos, nós nos vemos cansados, mas quando nós decidimos esperar no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. E eu quero ir direto para o texto dessa mensagem. Confesso a vocês que eu gostaria de ter preparado o slide bonitinho, igual minha amada faz. Mas acabei não fazendo. Vocês vão receber aí a impressão do Espírito no coração de vocês, dos slides, vai ficar gravado, amém? Amém. Cada dia Deus vai dando graça para a gente avançar naquilo que Ele tem para nós. Eu quero abrir com vocês lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E eu quero ler com vocês esse versículo que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quantos já ouviram esse versículo e diga amém? Geralmente, nós que participamos, algumas igrejas, terminam com essa bênção, que nós chamamos de bênção apostólica. E é uma bênção mesmo, são realidades maravilhosas contidas nesse versículo, essas palavras contidas nesse versículo. E se você for observar, Paulo está terminando a sua segunda carta aos Coríntios. Eu entendo que, olha, depois de tudo que eu falei para vocês, falei na primeira carta, e na primeira carta aos Coríntios ele termina com praticamente as mesmas palavras. E há muitas orientações na igreja aos Coríntios. Mas ele deixa esse resumo. Nós vamos ficar com esse slide aí. O slide daquilo que Deus tem para nós. Nós temos falado muito e é sempre bom falar do amor de Deus, amém? Como é bom nós sabermos que nós somos amados incondicionalmente. Somos amados eternamente. E quando você cai, o amor permanece. Por isso que quando você cai na graça do Senhor. Nos braços dele. Porque na verdade nós estávamos mortos nos pecados e ele nos deu vida estando morto nos pecados. Ele nos deu vida nessa condição de morto. Agora que nós estamos reconciliados, não tem por que essa vida cair. Amém. E a gente tem ministrado sobre esse amor, sobre essa graça, e Paulo, ele reforça isso como se fosse algo imprescindível, para que todas as orientações fluíssem a partir desse lugar. São fundamentos que tem aqui, a graça de Senhor Jesus, e nós estamos aqui para ministrar a graça. O Evangelho é o Evangelho da graça. É graça porque é Deus fazendo, Deus agindo, Deus operando, Deus transformando. E isso produz em nós descanso quando nós vemos o agir de Deus, a cruz sendo revelada, manifesta. E ele termina falando que a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E eu quero frisar essa comunhão do Espírito Santo. A palavra comunhão, ela reflete associação.
Tenho certeza que vocês já ouviram também as más companhias corrompem os bons costumes. Quer dizer, o jugo desigual, aquela associação que você tem com pessoas que não são de Deus, aquela união, isso tanto de casamento, quanto de namoro, quanto de amizade, queridos, não há comunhão entre a luz e as trevas. Entende? E isso é muito forte. Isso não quer dizer que nós não vamos influenciar as pessoas, os amigos, as pessoas com quem nós comungamos, mas não dá para chegar num certo nível de intimidade com alguém que não tem o mesmo DNA conosco, que nós temos. É igual o cão tentar conversar com o gato. Entende? São naturezas diferentes. Nós temos uma nova natureza. E às vezes, porque nós não rompemos com certas coisas, certas associações, nós não avançamos naquilo que Deus tem para nós. A vida cristã é uma vida de rompimentos, de você negar muitas coisas, renegar muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, abrir mão para você alcançar coisas maiores. Mas eu estou falando isso para ilustrar como que uma comunhão ela faz toda a diferença na nossa vida, tanto para bom como para ruim. E aqui Paulo está falando da comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo que é uma pessoa, que é aquele a quem Jesus falou, eu irei, falando com os discípulos com quem ele caminhou 3 anos. Imagina a comunhão com Jesus, que maravilha que era, corpo a corpo, ouvindo ele falar, vendo ele curar, vendo ele tocar, vendo ele sorrir, vendo ele chorar. Essa comunhão deveria ser maravilhosa. E ele fala assim, olha irmãos, eu vou deixar vocês, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar o Consolador, o Espírito da verdade. E às vezes, queridos, nós não aproveitamos a comunhão daquele que o próprio Jesus considerou tão importante quanto ele. Comunhão essa que Paulo, que não teve o tete a tete com Jesus, que não teve o olho no olho com Jesus, entre aspas, apenas pela fé, mas teve a comunhão com o Espírito Santo, o qual revelou Jesus para ele. Se a gente for olhar, a maioria do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas não deveria ter sido por João, por Pedro, aqueles que estiveram tão perto de Jesus, mas foi escrito por aquele que teve uma maior comunhão com o Espírito Santo. Vamos dizer assim. Vocês estão me entendendo? Queridos, é um assunto muito importante para nós, e é um chamado de Deus para nós termos essa comunhão com o Espírito Santo, porque não há vida cristã reluzente sem essa comunhão com o Espírito Santo. E dentro dessa verdade eu quero caminhar com vocês e trazendo as 3 dimensões dessa comunhão, ou 3 dimensões com o Espírito Santo, que você pode ter, como você inicia, e muitas das vezes, porque nós não sabemos a nossa posição, nós não conseguimos ter o relacionamento. Sabe quando você está orando a Deus, parece que está orando a Deus lá, e você tem que às vezes falar um pouquinho mais alto, será que Deus ouviu? Ele está tão longe. É porque você não entende a sua posição de tão perto quanto você está de Deus. Deus está tão perto que Ele ouve até os seus pensamentos. Ele sabe, antes de uma palavra ser formada na sua boca, Ele já sabe aquilo que você vai dizer. E isso é para nós termos essa consciência da presença de Deus em nossas vidas. E é essa comunhão com o Espírito Santo que vai trazer esse relacionamento. Agora, e a primeira
dimensão que eu quero trazer é que nós somos a habitação do Espírito Santo. Fala assim, eu sou a habitação do Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16 a 17, diz o quê? Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Assim como eu sou o Consolador, eu sou com vocês, eu vou deixar um que vai me representar. Tão qual eu sou. E ele fala aqui, olha, a fim de que esteja por algum momento convosco. Tá certo, irmãos? Essa leitura, vocês nem me indagaram, vocês estão aceitando tudo que eu estou falando aqui. A fim de que ele esteja, fala assim, forever. Tem que falar, forever. Vocês já cantaram aquela música, eu sei. Já veio na sua cabeça. Vocês são muito santinhos, não é? Young, forever young. É. Acho que na hora de falar, repetir, você não repete. Fala assim, forever. Mas olha só, a fim de que o Consolador esteja para sempre convosco. Quanto tempo é esse para sempre, queridos? Não, vamos parar para meditar, porque só para sempre é muito tempo. Mas talvez você já ouviu em teologias, mas se nós pecarmos ou se nós nos afastarmos, ele nos deixa, ele se apaga, ele se extingue. Queridos, se extingue na sua consciência, mas na consciência de Deus você permanece para Ele. A verdade não é Deus que se afasta de nós, nós que nos afastamos de Deus. A comunhão tem a ver com a aproximação. Você se aproxima porque sabe que Ele está perto. Vocês estão me entendendo? E o chamado de Deus para nós é para essa comunhão, queridos. E quanto mais comunhão com essa pessoa, mais você vai ser parecido com essa pessoa. E essa pessoa que não está tão longe. Mas Jesus está dizendo que Ele veio para estar para sempre convosco. Aí Ele fala que o Espírito da verdade. Se entende que a verdade não está na boca do homem, mas na boca do Espírito de Deus, que vem transmitir a verdade para o homem. Primeiro nasce na boca do Espírito. O Espírito é o que traz a verdade. Aí ele continua falando, olha, o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê nem o conhece. Então não pode ser motivo da igreja não receber o Espírito, porque não vê nem o conhece. Porque Jesus está dizendo, vós o conheceis. Fala assim, eu conheço. Diga com propriedade, eu conheço. Queridos, tudo que Jesus diz, você pode dizer com propriedade, você tem que assumir a sua posição. Porque se você ficar pensando, mas eu não estou vendo, mas eu não estou sentindo, eu não estou tocando, você está agindo como o mundo age assim. O mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas nós o conhecemos. Ele continua dizendo, por quê? Porque Ele habita. Fala assim, Ele habita. Convosco estará em vós. E essa magnitude de Deus, essa virtude, essa beleza, essa glória de ter o Espírito Santo conosco, que nós precisamos desfrutar, queridos. Será que nós estamos presos dentro de um quartinho na nossa casa? E o outro morador está em um outro lugar? Nós precisamos, vamos sentar junto aqui. Vamos trocar essa comunhão, vamos viver essa comunhão, vamos viver esse relacionamento junto nessa casa. Eu e você, para nós construirmos um relacionamento mais profundo.
calma aí, mas tem tanta distração aqui nas telas, e eu vou me distraindo. E o tempo vai passando e nós deixamos de aproveitar aquilo que é eterno. Vocês estão me entendendo? Mas o Espírito Santo nos chama para viver esse relacionamento. O Espírito da verdade está querendo descortinar para nós verdades que libertam. Que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, tem coisas que ainda não destravaram nas nossas vidas porque existe uma prisão que precisa ser liberta, aberta com a revelação do Espírito. Amém? Nós fomos chamados para voar. Nós fomos chamados para cumprir a nossa carreira, o nosso propósito, para entrar em lugares, para fluir naquilo que Deus tem para nós. Então a comunhão com o Espírito Santo vai promover isso. Agora entenda que a primeira dimensão é a habitação. E a habitação é um lugar de permanência. É um lugar onde não sai, é onde se permanece, onde você habita, é onde você está. E o Espírito Santo está dizendo, e Jesus está dizendo que o Espírito Santo, ele habita conosco. Agora, quando a gente volta para a realidade do Antigo Testamento, fala assim que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Por mais que houvesse o tabernáculo, houvesse o templo de Salomão, onde foi cheio da glória de Deus, onde a glória de Deus se manifestou, onde milagres aconteceram, não era o lugar onde Deus habitava. Mas pensar que Deus escolheu habitar em alguém que estava morto, nós estávamos mortos. O Deus dos vivos decidiu habitar nos mortos para que os mortos vivam. Amém? Você está vivo hoje porque o Deus vivo está em você. Amém? Olha o que diz no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 14. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não faça da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. E Jesus não estava falando do templo, ele estava falando de si mesmo. Porque quando Jesus estava na terra, ele era o santuário do Altíssimo. Ele era a morada de Deus. Ele era a casa de Deus. Amém. E continua falando, olha, os judeus responderam: e este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isto e creram na Escritura e na palavra de Deus. Ele estava dizendo o seguinte: olha, 3 dias, foram 3 dias após a morte e a ressurreição de Jesus, e o santuário dele, o seu próprio corpo foi levantado. E Jesus cumpriu essa promessa.
3 dias, o santuário poderia ser destruído, mas ele seria levantado. Queridos, e pensar que nós somos esse santuário de Deus, e pensar que nós somos essa morada do Altíssimo, isso é muito glorioso e não pode ser perdido. E aí a gente vai buscando entender um pouquinho do novo nascimento dentro da habitação. Eu estou falando da habitação. E você precisa entender o novo nascimento. Há tempos atrás eu ficava esperando que alguém falasse, colocasse uma migalha. Me fale sobre o novo nascimento, por favor. Porque era o assunto que o meu espírito clamava. Porque as pessoas falavam de moralidade, daquilo que é certo, que é errado, falavam das coisas da antiga aliança, mas não falavam do novo homem. Novo nascimento é ingressar na igreja, ser membro da igreja. Não é isso, queridos. O novo nascimento começou a partir da morte do velho. E quando que nós morremos? De fato, espiritualmente, nós morremos quando Jesus estava na cruz. Porque as consequências do jugo desigual, porque havia um jugo desigual, nós e Jesus. Lá na cruz o jugo foi colocado, o nosso jugo foi colocado sobre ele. A nossa carga foi colocada sobre ele, o nosso pecado foi colocado sobre ele, o nosso fardo foi colocado sobre ele. Houve uma união. Jesus era o único que poderia se unir a um incrédulo, a um morto, e não ser contaminado. Era a associação perfeita entre ele e um homem. Porque ele se uniu a nós, a morte aconteceu, mas entenda que a morte não poderia segurar Jesus, porque nele não havia pecado. Amém. E entender que eu amo esse assunto, a nossa união com Jesus, porque uma vez que você se uniu a alguém, você tem uma probabilidade, uma propensão de ser igual àquela pessoa. Nós fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, para que também, da forma que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, também nós tenhamos uma expectativa de viver uma vida nova. Faça vida nova. Como que é essa vida nova? Essa vida nova é da mesma forma que a vida ressurgiu de Jesus. Da mesma forma que o templo foi levantado em 3 dias. Nós entregamos a nossa vida a Jesus e nós somos gerados dele. Olha o que diz João capítulo 3, versículos 5 a 7. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Todos nós nascemos da carne, isso é um fato. Se você tem carne, tem corpo, porque você nasceu da carne. Amém? Você nasceu do seu pai e sua mãe. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você consegue imaginar você nascendo de dentro do Espírito? Sendo gerado por Ele? Porque assim foi o seu novo nascimento. Assim aconteceu. Aí ele diz assim: não fica admirado por eu te dizer, vocês precisam nascer de novo. Antes eu não tinha muito essa compreensão e dava vontade de nascer de novo em todo momento, né? Quando você via, você estava fraco, em momentos de fragilidade, e vinha um apelo, falei, eu acho que eu vou lá aceitar Jesus de novo. Não era assim? Mas quando você tem a consciência que você já nasceu de novo, ninguém em sã consciência
que nasceu no corpo normal, vai dizer, vou nascer de novo, vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo, né? Da mesma forma, eu nasci do Espírito, não vou entrar de novo para nascer dele. Que isso já aconteceu de uma vez por todas. E isso é maravilhoso. O que em Efésios capítulo 1, versículo 13 diz? Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Então, quando você creu em Jesus como seu Salvador, você nasceu de novo, você foi selado pelo Espírito, isso aconteceu. Eu estou mostrando para vocês realidades espirituais. Tito, eu amo essa passagem, capítulo 3, versículo 4 a 7, quando porém se manifestou a benignidade de Deus. Quando que manifestou essa benignidade de Deus? Quando Jesus foi para a cruz. Nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, olha essa palavra, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós. Cadê? Ricamente. Você tem a dimensão disso? Você consegue imaginar isso? A regeneração, é se gerar de novo, foi de uma maneira intensa do Espírito Santo no seu espírito, de forma que você foi gerado de uma vez por todas no Espírito. Fala assim, eu sou um ser espiritual. E isso não aconteceu porque você fez algo, mas porque você creu em Jesus. Não por obras de justiça, mas pela graça. Quantos traumas que podem ser vencidos na sua alma quando você para de ficar pensando, mas eu não tive meu pai presente, eu não tive minha mãe presente, eu passei por esse trauma na infância, eu passei por isso, passei por aquilo, e eu vivi assim, coitado de mim, porque eu sou vítima da situação, mas, queridos, os dias de vítima acabaram, quando você entendeu que você nasceu de novo, amém? É uma nova vida. Eu pedi meu pai com 14 anos de idade. Faz falta um pai com 14, 15, 16 anos de idade? Faz falta ou não faz, irmãos? Lógico que faz. Mas eu ganhei aos 25 anos de idade, quando eu entreguei minha vida para Jesus. E isso é suficiente. Graças a Deus, meu pai entregou a vida dele para Jesus, eu nem sabia. Fiquei sabendo depois. 20 anos depois, eu fiquei sabendo que ele estava querendo se batizar. Mas ele abriu a porta para a salvação dentro de minha casa, dentro da casa dele. Quando você entrega a sua vida para Jesus, que eles vão uma bomba para o inferno. O Espírito Santo vai entrando, começa a trabalhar na sua casa, na sua família. Entenda por que há tanta resistência na sua vida para você não assumir a sua posição. Porque quando você assume sua posição, queridos, algo se estabelece no espírito. Você não vai ter autoridade se você não conhecer quem você é. É igual o policial, passou no concurso, foi nomeado, tomou posse, mas ele não conhece a sua autoridade, os poderes que envolvem o seu cargo de policial. Entende que você tem uma autoridade, e essa autoridade está no nome de Jesus, que você é como Jesus aqui na terra. Mas se nós nos vemos ainda como vítimas de qualquer situação, nós estamos perdendo as realidades
realidades do novo nascimento. Agora, essas são verdades. Aí ele fala que, olha, ele derramou o Espírito Santo ricamente, outras versões, abundantemente. Você consegue dimensionar o quanto que é a abundância de Deus? Talvez se você possa imaginar que esse salão aqui fosse uma piscina cheia, lotada. Seria abundante, certo? E tudo isso representava o Espírito Santo, e você está dentro desse lugar. A abundância de Deus foi tão generosa, e talvez você pense assim, mas quer dizer, eu imagino que é muito mais. É muito mais. Agora, entenda que houve como uma imersão dentro do Espírito, você foi gerado dentro do Espírito, lavado dentro do Espírito, saiu do Espírito para viver no Espírito. O nosso terceiro fundamento é vida no Espírito. E você não tem condição de viver a vida no Espírito se você não sabe a posição que você está no Espírito. Amém? Agora, e se nós formos falar da experiência do batismo com o Espírito Santo, em que momentos que isso acontece? Se a gente for olhar, estudar o livro de Atos, foi onde começou o batismo do Espírito Santo. Com os discípulos, Jesus falou, olha, esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e do Espírito Santo. Eles já haviam nascido de novo? Eu creio que sim. Quando Jesus ressuscitou, o templo foi levantado em 3 dias, Jesus aparece para eles e fala assim, recebei o Espírito, e soprou sobre eles. Você sabe o que eles estavam fazendo? Como aconteceu lá em Adão, quando é apenas um boneco de barro e Deus soprou em suas narinas a vida, o fôlego de vida. Quando Jesus aparece para os discípulos, ele sopra e fala, recebei o Espírito. O novo nascimento aconteceu para eles naquele momento. Mas faltava algo. Faltava o derramado do Espírito. Faltava esse batismo com o Espírito Santo, com fogo, com poder, o revestimento, que foi uma experiência sequencial, de acordo com termos proféticos. Tinha que acontecer no dia de Pentecostes. Mas, se a gente for olhar, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E assim nasceu a igreja, eles cheios do Espírito Santo. Não há igreja, manifestação da igreja, sem a igreja estar cheia do Espírito Santo. Se não vai haver religião. Homens cansados ou motivados no seu próprio ego, se vangloriando em si mesmo, andando na carne, invejando, se orgulhando. Amém? Mas o nosso chamado é para estarmos cheios do Espírito Santo. Mas, se a gente for olhar também outras experiências com o batismo do Espírito Santo, foi quando eles estão lá na casa de Cornélio, e eles estavam apenas ouvindo o Evangelho. Primeira vez que o Evangelho é pregado por gentios. E Pedro está lá falando, ministrando ao coração deles, olha, todos os que creem em Jesus recebem remissão de pecados. E eles ouviam isso, e eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Houve um novo nascimento, houve um derramado do Espírito, houve o batismo do Espírito Santo, tudo de uma maneira imediata. Queridos, nós não podemos manipular a manifestação de Deus. Mas eu acredito piamente que quando nós nascemos de novo, queridos, o pacote completo vem. Houve situações que, em Atos capítulo 8, eles haviam sido batizados, mas ainda o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. E Paulo vai lá e ora e impõe a mão sobre eles. Atos capítulo 19, se eu não me engano, Paulo aparece para a igreja, para os irmãos. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Isso é tão importante, irmãos. Vocês receberam? Eles falaram, eu nem sabia que existia Espírito Santo. Imagina. Uma igreja, irmãos que não sabem quem é o Espírito Santo. Como assim? Vocês foram batizados em qual batismo?
no batismo de João. João batizou com batismo de arrependimento. Aí, o batismo de João não é o nosso batismo. Vocês entendem? Agora imagina denominações que surgem do batismo de João, como se o batismo de João fosse o batismo de Jesus. Não, o batismo de João é o batismo de arrependimento. Ele estava preparando o caminho para os judeus, para eles se converterem para Jesus. Mas o batismo de Jesus é o sepultamento do velho homem. Porque quando o homem ressurge das águas, ele ressurge com o templo levantado, erguido, o santuário de Deus ali, com o poder do Espírito Santo. Então, queridos, as manifestações do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos estar... Quem ainda não teve experiência com isso, tem que desejar isso. Tem que querer. Deus só dá água ao sedento. Amém. Não adianta você não estar com sede e você querer empurrar água para a pessoa. Tem que haver sede, o desejo. Mas isso é sobre o batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência que eu insiro dentro dessa habitação onde você está. Ele está em você. Ele habita em você. Deus resolveu habitar nos homens. E agora eu falo dentro dessa primeira manifestação ainda, a nossa posição. Romanos capítulo 8, versículo 8 a 9 diz o quê? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Fala assim, vós porém não estáis na carne. Você pode dizer, eu não estou na carne. Isso é uma posição. Isso não é sentimento. Tem momentos na nossa vida a gente se sente na carne. Quantos se sente na carne às vezes? Quando está irado. Quando está zangado. Quando está baixo astral. Quando está ruim, está sentindo ruim, fraco. A sua posição não é estar na carne. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Fala assim, eu estou no Espírito. Por que você está no Espírito? Porque você nasceu de novo. Ele diz, nós não estamos na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você consegue dizer, eu não sou de Cristo? Você consegue dizer, eu não sou de Cristo? Se você não consegue dizer, eu não sou de Cristo, quer dizer, porque você é dele. E porque você é dele, você está no Espírito. Agora, você precisa compreender que a sua posição vai determinar o como você vai andar. Se você acredita que você não está na carne, você vai andar na carne. Se você acredita que está no Espírito, você vai andar no Espírito. Depende da sua posição. Primeiro Deus te posiciona, depois Deus te capacita para você andar naquela posição. Voltando ao exemplo do policial, o policial foi posicionado como policial, ele foi ingressado nessa posição, Deus deu autoridade, a lei deu autoridade para ele, ele exerce aquela posição por causa da autoridade que lhe foi conferida, da posição que ele ocupa. E você precisa entender a posição que Deus te colocou em Cristo. Você está no Espírito. Então andar na carne, para vocês, é como o gato latir. Ou como o cachorro miar. Amém? Eu sei que há conflitos. Você tem uma carne.
tem desejos pecaminosos que estão em você, tem uma natureza pecaminosa em você, mas você não é essa natureza pecaminosa. Isso é tão importante, queridos, entender, porque quantos que se desviam por não entender o seu posicionamento, falam assim, essa situação, esse vício em mim, essa carnalidade em mim não sai, eu acho que eu não nasci de novo. Porque você não entende a sua posição, você não pode vivenciar o seu andar nessa posição. Deus te posicionou em Cristo, no Espírito, para você andar no Espírito. Amém? Agora, a outra, isso tudo é uma dimensão de habitar no Espírito. A segunda dimensão é a plenitude do Espírito. É quando você tem essa sensação, essa plenitude na sua alma e no seu corpo. Tudo vai expressar o Espírito. É você estar cheio do Espírito. É o Espírito te governando. Quantos querem isso? Só um ou dois que querem? Vamos parar. Quantos querem ser governados pelo Espírito? Amém, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. O que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 8 a 21? Olha a posição. Outrora, pois outrora éreis trevas. Éreis, é passado, sim ou não? Agora, sois luz no Senhor. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Por isso que nós não somos pessoas que ficamos ocultando as coisas, se escondendo. Não, queridos, nós não somos mais das trevas. O nosso viver é um viver verdadeiro, amém? Nós não temos que ter negócios escondidos, coisas ocultas, coisas das trevas, amém? Nós somos da luz. Ele fala assim, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque tudo que eles fazem oculto é só referir a vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Presta atenção, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Queridos, nós não estamos aqui procurando a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Por isso, quando for cumprimentar alguém lá no dia do aniversário, fala assim, que os seus sonhos se realizem, não, que os sonhos do Senhor se realizem em você. Que os planos do coração de Deus se realizem para você. Porque os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Nós às vezes temos um plano, um projeto que é muito pequeno aos olhos de Deus. E Deus tem algo muito maior e melhor para nós. Sim ou não, irmãos? Quantos planos que nós fazemos e não se cumpre, e às vezes não se cumpre o livramento. Coisas que não acontecem por livramento de Deus. Mas tem que haver em nós um desejo de buscar conhecer a vontade do Senhor. E Deus quer que a vontade dele se cumpra na nossa vida, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele fala assim, não vos embriagueis
com vinho, ele usa essa metáfora de o embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem que te enche do Espírito agora nessa condição? Ele está falando para a igreja, uma igreja que já nasceu no Espírito, uma igreja que já é habitação no Espírito, do Espírito, que é santuário do Senhor. Peraí, agora ele está falando, encha-se do Espírito. É uma experiência que vai além do mundo espiritual, que vai ser levada para a sua alma, para o seu ser, em que você vai ter plena consciência, sabe? Eu imagino que muitos, talvez alguns, já tiveram aquela sensação de embriaguez nessa dimensão terrena, que traz aquela sensação de descanso, de leveza, de você ficar desinibido, mas depois vem aquela ressaca, não é? Só eu que já passei por isso, graças a Deus, mas já fui liberto. Traz aquela sensação de esquecimento, de descanso, oh, coisa boa. Mas depois vem aquela ressaca, aquela dor de cabeça, aquela depressão. E a Bíblia está dizendo, não vos embriagueis com vinho, mas embriague-se ou encham-se, derrame-se no Espírito, encha-se dele, porque você vai ter experiências muito melhor do que um embriaguez com vinho. Você vai ter uma verdadeira experiência onde, quando você vai ser cheio, você vai ter ousadia, você vai ter paz, descanso, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, e você anda em ousadia. E vai fazer coisas que somente pelo Espírito você poderia fazer. E eu gosto porque, se nós formos entender, é você que se enche. Assim, sou eu que me encho. Sou eu que me encho do Espírito. A plenitude do Espírito depende de você. Depende de você. Você que se enche do Espírito. Mas, volta ao princípio. Você se enche do quanto você tem sede. O quanto você entende que você precisa. E às vezes algumas quedas na nossa vida são providenciais. Porque a gente não está caindo simplesmente num pecado, numa situação. Nós estamos caindo de nós mesmos. Parar de andar na nossa força e andar na força do Senhor. E ele continua falando assim, olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele fala como? Como? Falando entre vós. Que maravilha quando nós estamos no nosso grupo de unidade e nós começamos a compartilhar a palavra, e aqueles que rompem falando, de repente está falando, fala mais, e as coisas vão acontecendo, e de repente vem um fluir maior, de repente até você tem que ser, bom, isso acontece comigo, irmãos, sei com vocês, aquelas experiências gostosas, aquele momento em que você ouve aquilo, que aquilo te enche por dentro, aquilo te traz uma experiência boa, gostosa. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quando nós estamos aqui nesse culto, momento que você está ouvindo sobre isso, quando está alegrando o seu coração, essa mensagem está enchendo a sua vida. Você está permitindo que isso enche a sua vida. Agora, entenda que são níveis que ele vai passando, olha, falando entre vós. Débora falou semana passada sobre nós ministrarmos a nossa alma. Quando você está naquele momento em que você precisa ser resgatado das suas aflições e angústias, e você começa, bendize minha alma, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, Ele que perdoa. Você está falando com sua alma.
Fala entre vós, fala com a sua alma também. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades, quem sara as nossas enfermidades, que redime a nossa vida, que nos coroa de benignidade e misericórdia, e começa a falar. Tudo começa falando. Aí ele diz aqui, olha, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Queridos, com o momento que nós estamos aqui louvando, não é um momento que nós estamos assistindo um grupo que nem profissional é. Nós estamos aqui apenas ministrando louvor, entoando cânticos para a congregação estar entoando cânticos também, e é uma oportunidade para se encher do Espírito. Se nós, na hora do louvor, ficarmos assim, nós não vamos nos encher do Espírito, sim ou não? Vamos ficar assistindo o culto. Não, queridos, nós somos participantes desse culto. Nós não estamos aqui assistindo um grupo de louvor, nós estamos entoando os louvores daquele que é digno. Estamos aqui apenas como auxiliares, levando a congregação para essa dimensão de louvor, para que a igreja esteja cheia do Espírito. O propósito é nós estarmos cheios, plenos do Espírito. É a oportunidade que Deus nos dá, queridos. Oportunidade essa que a gente não tem no mundo. Mas essa é a oportunidade de nós enchermos o nosso tanque do Espírito. Por que isso é tão importante? Ele continua falando aqui, olha, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, queridos, ações de graças. Senhor, obrigado, Senhor, o Senhor abriu essa porta, obrigado pelo livramento, obrigado por isso, te dou graça pelo meu alimento, queridos, dá graça por tudo, dá graças, dá graça, dá graça, dá graça. Momento de ofertar, entregar dízimo é para você dar graça também. Agradecer alguém, dar graça, entende, queridos? Se nós não participamos disso, nós estamos perdendo oportunidades de sermos cheios do Espírito. Como que nós vamos viver a vida cristã com um tanque vazio do Espírito? O que vocês me dizem disso? Ele fala, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui, terminando, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É reconhecer a importância de cada um no corpo. É reconhecer e nos sujeitarmos ao corpo. Sujeitarmos a liderança no corpo, nos sujeitarmos à palavra que é ministrada, é nos sujeitarmos e valorizarmos isso, que isso é um ambiente onde vai haver esse enchimento do Espírito Santo. E que oportunidade que nós temos, queridos. Por isso que nós fomos chamados para nos embriagar do Espírito. E é interessante que, se nós fôssemos continuar aqui, o que viria depois? O seu relacionamento dentro do seu lar, com o seu marido, sua esposa, com seus filhos, o seu relacionamento do seu trabalho. Por que ele fala de relacionamento? A forma de você tratar, a forma de você conduzir, porque você já está cheio do Espírito Santo. Entenda primeiro que Deus te enche do Espírito Santo, te conduz para ser cheio do Espírito Santo, para depois você se relacionar com as pessoas. Porque não é a sua habilidade de se relacionar com as pessoas, é a habilidade que o Espírito tem em você de se relacionar com as pessoas. Porque no seu trabalho, em situações, você vai lidar com pessoas amarguradas, que às vezes vão falar algo contra você, mas você vai ter mansidão em você, domínio próprio em você, porque você está cheio do Espírito. Vocês estão me entendendo, irmãos? Porque você vai reagir como Jesus reage. Você vai agir como Ele age. Atos 4:31 diz o quê? Tendo eles orado,
tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito. Atos 4 vem depois de Atos 2. Quantos concordam com isso? Quantos concordam com isso? O que aconteceu em Atos 2? Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E em Atos 4 eles foram cheios. Eles estavam orando. Eles estavam buscando o Senhor, orando. E o que aconteceu? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, como alguém que está embriagado naturalmente, às vezes fica tão intrépido, fica até chato. Fala coisa que não deve, não é, irmãos? Os bêbados não falam. Mas eles estavam cheios do Espírito, estavam embriagados do Espírito. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não tinham medo de falar a verdade da palavra de Deus. E aí a gente entra na última dimensão, que é o fluir do Espírito. A primeira dimensão é a habitação do Espírito. É onde você está. É a sua posição. É onde o Espírito está em você. A segunda é a plenitude. Você se enche, você é governado. Agora, a terceira dimensão é o fluir do Espírito, onde você é o transbordo. Onde eu vou transbordar. Deus quer transbordar em você. Você vê que Deus não dá Espírito por medida. Ele dá de maneira que derrame, transborde, avance. Nós não somos represa. Somos como o rio que flui. Fluir. O rio existe para fluir. João capítulo 7, versículo 38 e 39 diz o quê? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fala assim, fluirão. Enche a sua boca e fala assim, fluirão. Só a terceira vez para fluir mesmo. Fluirão. Outro dia eu estava ouvindo sobre essa palavra flu. Deixa eu parar. Porque vem de Flumen. Daí surgiu o Rio de Janeiro, onde tem os fluminenses. Amém? Hein? Por isso que eu escolhi esse time, cara. É um rio que flui. Meu Deus do céu. Ah, meu pai. Corta essa parte, André. Mas, queridos, entende que depende da revelação de Jesus. Ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura. Por que ele fala assim? Porque vão falar de Jesus não conforme a Escritura diz. Por isso que Jesus pergunta para os discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou? Tu és Jeremias, João Batista, um dos profetas. E vocês que têm comunhão comigo, vocês dizem que eu sou o quê? E Pedro, não por carne nem por sangue, recebe a revelação de quem? Do Espírito. Porque o Espírito veio para testificar de Jesus. E interessante que o Espírito testifica sobre Jesus e quem crê em Jesus flui no Espírito. É um trabalhar cooperativo. Eu falo de você, você age em mim, é aquela coisa, aquele fluir, aquela comunhão que um participa do outro. Vocês estão me entendendo, queridos? O corpo é isso. O fluir é isso. Nós fluindo nos nossos dons é isso.
Um é mão, outro é braço, outro é pé, outro é olho, outro é orelha, outro é cabeça. Cabeça não é Jesus. Mas o corpo é isso. E quando tudo está fluindo, tudo vai muito bem. E só pode fluir por meio do Espírito. Aleluia! Você foi chamado para ser um rio. Fala assim, eu sou um rio. Aleluia. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, 22 a 26. Porque onde o rio flui, vai fluir que é vida. Geralmente as cidades, elas se desenvolvem em volta do rio. Há um rio na cidade celestial. O rio de água da vida. Onde a árvore da vida está, às margens desse rio. O rio que corre do trono de Deus. E onde tem isso, tem vida. Por isso que onde você estiver, vida vai fluir, queridos. Entenda. Quando nós falamos que nós fomos chamados para transformar ambientes, é porque em nós existe um rio fluindo. O rio está fluindo. Aí, Gálatas 5, 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, quantos são de Cristo Jesus? O que aconteceu? Crucificaram a carne. Fala assim, crucificaram a carne. A sua carne foi crucificada porque você é de Cristo. Não pense, não raciocine isso. Aceite. Verdade é para ser aceitada. Paulo diz, considerai-vos mortos para o pecado. Considerai-vos. Quantos consideram que eu estou aqui? Amém? Isso é considerar morto para o pecado. Isso é uma posição. Eu estou morto para o pecado, porque eu estava com Cristo sendo crucificado. Se nós pecarmos, já não é o homem interior espiritual pecando, mas é a carne. Eu vou sair correndo agora, vou pecar, que eu vou botar a culpa na carne. Não, vocês crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, quantos vivem no Espírito? Quantos são habitação do Espírito? Aí ele deu a posição, agora nós vamos fazer o quê? Andemos também no Espírito. Fluam com essa vida no Espírito. Encham-se do Espírito. Fale entre vós com salmos, hinos, então e cânticos. Obrigado, Senhor. Queridos, mas se você começa o dia reclamando, murmurando, queridos, você vai vazar todinho daquilo que você tem no Espírito. Mas quando você começa agradecendo, Senhor, o Senhor está cuidando de mim. O Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu vida. Aí ele fala assim, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, andar no Espírito é consequência de ser cheio dele. Entende? Igreja, fomos chamados para sermos cheios do Espírito. Isso é com você. Eu estou com sede aqui, vou beber. Minha sede dá vontade de beber mais. Quantos ficaram com sede de ver eu bebendo aqui? Você vai beber do Espírito o quanto você tiver sede dele. O quanto você quiser dele.
E não há limites para isso. Você é o limite. Você determina o limite. Deus não colocou limites. Nós é que nos limitamos. Nós nos limitamos na medida que nós nos achamos suficientes. Eu consigo me relacionar bem no meu casamento, no meu trabalho? Não, queridos, não é nada com você. É tudo com Jesus. E quanto mais cheio dele, mais você vai transbordar. Fluir. Essa é a dimensão que Deus tem para nós, igreja. Para fluir no Espírito. Fluir. Ter comunhão com o Espírito. Ore no Espírito. Encha-se do Espírito. Com cânticos espirituais. Falando entre vós. Cantando, salmodiando. Eu estou falando pela fé, eu creio que todos nós já passamos por essa experiência. Momentos que nós estamos tão ousados na fé, ousados para falar de Deus, não motivados na nossa carne, mas no Espírito, em que nós temos ousadia para fazer coisas que naturalmente jamais faríamos. E Deus quer que nós vivamos essa dimensão. Eu quero terminar esse momento com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 7, que nós somos chamados para fluir também nos dons. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E Deus opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Vamos colocar de pé, queridos?